viram o Huawei sobre o plano real que a nossa imprensa está fazendo? Viram? Entrevista com os criadores do plano real para lá, foto com Fernando Henrique. Houve até um texto da Miriam Leitão em que eu imagino que só o Milo Manara poderia ilustrar aquele texto, com a Miriam Leitão correndo e com a calcinha molhada na mão, nua, Tudo bem, só com o Milo Manara a gente poderia encarar isso, Porque se encarar isso no real, sai de baixo. Olha, então, assim, uma mentiraiada, gente, mas uma mentiraiada que é coisa escabrosa. É como se não tivesse existido o segundo governo Fernando Henrique Cardoso. É como se não tivesse existido a candidatura Serra, que perdeu. Gente, o que é que acontece, O que acontece? O plano real terminou num fracasso. Terminou num fracasso. E as pessoas se esqueceram disso, que terminou num fracasso. As pessoas se esqueceram que o Lula se elegeu, depois se reelegeu, depois elegeu a Dilma, depois a Dilma se reelegeu. Caramba! 4 vezes! E aí? O que aconteceu depois? A direita, dita neoliberal, não conseguiu mais vencer. Deu Bolsonaro, foi para a extrema-direita. Primeiro venceu a esquerda e agora venceu a esquerda. Onde está o PSDB? Não existe mais. Está na mão... Aqui em São Paulo caiu na mão do Datena. E o Datena não vai ao final em coisa alguma. Veja, é um negócio maluco que você lê tanto o Globo quanto a Folha. E a sensação que você tem é que foi o maior sucesso, mas num determinado momento, Fernando Henrique e todo o PSDB falaram assim: olha, nós não queremos mais fazer política, Então vamos entregar para o PT. Da maneira como eles falam, eles não foram derrotados. Eles ainda existem e são importantes para nós. Gente, não, para lá. Tem um pingo de honestidade intelectual. Vamos contar um pouco essa história e dar as referências. Então, a primeira coisa olha, nós falamos do Plano Real naquele livro, A Democracia de Bolsonaro, cujo título é proposital, A Democracia de Bolsonaro. Então, lá tem uma avaliação do Plano Real e tem uma lista de privatizações do governo Fernando Henrique. Peguem lá, hoje o livro não existe mais em papel, mas ele em e-book ainda existe. Ele está sendo comercializado em e-book. A Democracia de Bolsonaro pelo Cefa Editorial. Abra aí no site do Cefa ou na Amazon. Peguem lá. Agora, se vocês quiserem pegar uma outra análise, que não seja a minha, peguem a Neoliberalismo versus Democracia, do Saad Filho. Tem um capítulo específico sobre o Plano Real, muito bem detalhado também. Então, a diretriz geral de qualquer explicação do Plano Real é fácil. Você pode não, os detalhes é que são complicados, mas a diretriz geral é: o Brasil estava retardatário na entrada para o neoliberalismo. Todo mundo já tinha ido, o Brasil não tinha ido. O Brasil foi retardatário. Por quê? Porque na saída da ditadura, o protagonismo foi da esquerda. Então, quando todo mundo estava entrando no neoliberalismo, nós estávamos entrando para um governo democrático com apoio da esquerda. Isso empurrou
tanto o nosso governo quanto a Constituinte para a esquerda. Daí que nós tiramos da Constituinte uma Constituição de caráter social-democrata, que depois precisou ir sendo desmanchada, e está sendo desmanchada até hoje, pelas forças conservadoras. Bom, aí veio a eleição, e a eleição ficou disparatada. Para Constituinte nós elegemos deputados progressistas, para a eleição logo em seguida nós elegemos um presidente conservador, ou neoliberal, digamos assim, o Collor. Aí ficou aquele período do Itamar e veio o Fernando Henrique, mas no período do Itamar foi feito o Plano Real, que deu depois para o governo Fernando Henrique condições de implantar de vez o neoliberalismo. E como é que esse Plano Real foi vendido para nós? Ele foi vendido com a ideia de que ele ia acabar com a inflação. Como nós estávamos em período de hiperinflação, ninguém mais ficou se importando com as consequências de como é que se iria acabar com a inflação. A ideia era a seguinte: quem desse uma pancada na inflação e ela caísse, levaria os louros, as glórias e tudo mais. E o que foi feito? Foi feita uma moeda artificial que foi regulando os preços até alinhar todos os preços, e quando alinhou todos os preços, se mudou a moeda para o real, com os preços alinhados e com o real colocado, né, pelo Banco Central como valendo $1. Bom, até aí é um mecanismo no papel, é um mecanismo feito por leis, é um mecanismo feito com inteligência, porém com leis. Aí volta a economia de mercado funcionar, com os preços baixos e alinhados. Como é que você faz essa economia continuar com os preços baixos? Então, até aí, ótimo. Daí para frente que complicou. Caiu a inflação, os preços estão alinhados. Como é que você sustenta os preços alinhados? Primeira coisa, você tem que fazer um arroxo salarial. Você não pode pôr salário na mão, né, nesse regime. Porque se tiver salário na mão, o pessoal vai comprar. Mas, principalmente com o real tão valorizado. Então você tem um arroxo salarial. O governo faz o arroxo. Segundo, o governo começa uma reforma da Previdência. Diminui o quê? Os benefícios sociais. Terceiro, o governo precisa, para manter os preços baixos, concorrência. Qual a saída? Opta-se pela troca do modelo de substituição de importações por um modelo de importação de tudo. E aí abre-se o país para os investimentos estrangeiros de todo tipo. E abre-se as leis para a comercialização de papéis. Em outras palavras, a financeirização. Ou seja, você importa tudo e você vai fazer a flutuação do real, não mais por fixação, mas você faz o real flutuar de acordo com o dólar, que é a financeirização. Qual a consequência disso? A consequência não foi que o investimento estrangeiro veio e manteve os preços baixos. A consequência foi que o investimento estrangeiro veio, os preços começaram a querer crescer de novo, teve que segurar mais, porque se criou bolhas de consumo. Todo mundo com o real valorizado queria consumir e começou a consumir. Foi uma quebradeira geral da indústria nacional. Resultado que depois de 5, 6 anos, você não tinha mais a indústria nacional. Não tendo a indústria nacional, você não tinha sindicato. Não tendo sindicato, as forças de esquerda estavam começando a se esvair. Mas esse problema, né,
é atenuado porque se pede mais capital estrangeiro ainda, com outro mecanismo. Qual? Subida de juros. Sobe-se os juros, o capital estrangeiro vem. Mas, de novo, o capital estrangeiro vem, não produz nada e ainda por cima quer mais. O que se oferece para ele? Privatizações para ele ficar. E aí aí nós não temos nem indústria nacional, nem o aparato estatal que é privatizado, e é privatizado tudo no governo Fernando Henrique Cardoso. Termina o segundo governo Fernando Henrique Cardoso com quê? Sem indústria nacional, miséria, sindicatos fracos, política social destruída. E aí, meu amigo, as pessoas começaram a se lembrar de quem fez a crítica do Plano Real, de quem não seguiu a euforia do fim da inflação e fez a crítica. E esse cara era o Lula, e esse partido era o PT. E aí o PT passou a ganhar as eleições, dali para frente. O PT conseguiu fazer a volta do neoliberalismo para trás? Não conseguiu, mas ele conseguiu barrar o volume de privatizações que estava rolando e fez um neoliberalismo mitigado. Isso é outra história. Mas a história é que o Plano Real colocou o país numa dependência para com o capital estrangeiro, e esse capital estrangeiro não serviu para criar poupança, nem investimento. Serviu para criar bolha de consumo, fim da indústria brasileira, privatização, e hoje nós estamos aí, herdeiros do Plano Real. A imprensa contando mentira, dizendo que somos herdeiros de um grande benefício. Somos herdeiros do fato de que todo mundo se desenvolveu e nós, que éramos subdesenvolvidos, ficamos a ver navios. Esse é o resultado do Fernando Henrique. Então, esses economistas que estão falando aí, agora com este vídeo, eles vão saber que nem todo mundo é tonto, que nem todo mundo acredita neles, e que não é porque eles usam terno e gravata caros que a gente tem que ficar escutando. Eles é que vão lá na casa do Fernando Henrique à noite comer chocolate, né? Eles que vão lá, bate lá em Genópolis, na casa do Fernando Henrique à noite, ele come chocolate, só que ele come chocolate estrangeiro, só ele. Ele não dá nem um pedaço para os outros, né? Dizem que ele é muito pão duro. Então o pessoal devia ir lá. E a santa paciência, né? Pouquinho de história todo mundo sabe. Todo mundo, pelo menos nós escolarizados. Essa mentirada, né? Que está na Folha de São Paulo, que está no Globo, sobre o Plano Real, precisa parar. Isso vai, né? Nossa educação já não está boa. Ainda por cima se fica mentindo para a juventude e vai se ensinar. Ensina-se pouco e errado. Assim não pode, assim não dá, como dizia o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Daqui a pouco a gente volta. Olha, vai lá, ó. Você quer seguir a imprensa? Vai ficar Minion, burro. Olha lá, ó, Minion. Aí eu ponho seu nome lá, hein? Eu ponho seu nome com um chapeuzinho. Daqui a pouco a gente volta.